Para falar sobre a educação do futuro, eu convido para subir ao palco Luiz Louro, mestre em educação e conselheiro estadual de educação. Muito obrigado, Lid. Boa tarde a todos. Que honra estar aqui nesse palco do October Summit 2024. E ainda mais para falar desse assunto tão importante que é a educação do futuro, um assunto que, para mim, é muito caro porque tem muito a ver com o meu propósito de vida, com aquilo que eu acredito. Além de conselheiro de educação, de consultor nessa área, eu também atuo como professor em sala de aula no ensino médio do Colégio Luterano aqui no nosso município. Então, é algo que realmente eu acredito bastante. Para ter essa conversa e trazer esses minutinhos de reflexão com você sobre esse assunto, eu resolvi começar pelo final. Eu aprendi na minha graduação, quando eu estava fazendo licenciatura em letras lá na Fevale, que um bom plano de aula, que uma boa sequência didática, ela precisa ter um olhar primeiro lá na linha de chegada. Ou seja, qual é o objetivo, onde eu quero que os meus alunos cheguem, quais conhecimentos eu quero que eles alcancem através daquela sequência didática, para que a partir disso, a partir de eu saber qual é a minha linha de chegada, eu possa traçar as estratégias que vão me levar por meio de uma coisa chamada intencionalidade pedagógica para aquele resultado. Então eu resolvi que para a gente conversar sobre educação, num momento de tantas transformações, em um contexto social que a educação nos exige tanto, e é cada vez mais desafiadora, seria interessante nós começarmos por algumas perguntas lá do final. Para que serve a escola e para que serve a educação? Uma pergunta que pode parecer simples, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa. E se eu quisesse ficar só nesse slide aqui, os 20 minutos que eu tenho, podem ter certeza que a gente teria muito assunto para tratar aqui. Sobre qual é o objetivo, qual é a razão de existir da escola como um espaço de educação formal e da educação como um modelo de transformação social. Mas como a gente não tem todo esse tempo, eu estou aqui só fazendo um preâmbulo muito rápido sobre essa reflexão que eu quero trazer para vocês, vamos partir da premissa de que a educação, de acordo com muitos colegas, com muitos estudiosos que eu tenho acompanhado, a educação ela existe para desenvolver indivíduos, para formar cidadãos e desenvolver esses indivíduos plenamente. E quando nós falamos em desenvolver alguém plenamente, não é meramente transmitir conteúdos para esses indivíduos. Até porque conteúdos existem em abundância em vários lugares, em vários espaços. Nós estamos falando numa formação global, que envolve, claro, o cognitivo, mas também o social, o cultural, o emocional, o físico, todos os aspectos de um ser humano, para que esse cidadão, para que esse indivíduo possa não apenas influenciar o meio no qual ele está inserido, mas também ser protagonista desse meio. Então a educação ela tem um papel gigante e extremamente complexo, e a escola aqui, como meio formal, ela exerce esse papel de justamente ser a ferramenta que vai nos levar a essa formação de cidadãos. Só que aí, quando a gente pensa na educação como um modelo que nos prepara para a vida, que nos forma, então, para todos esses ambientes nos quais nós estamos inseridos e nós poderemos interferir depois, a gente começa a perceber que existem algumas questões que estão intrinsecamente ligadas à educação. E uma delas é uma pergunta que, com certeza, todos nós aqui já tivemos que responder em algum momento da nossa vida e que hoje mesmo nós fazemos para as crianças. O que você quer ser quando crescer? Todo mundo aqui já respondeu essa pergunta. E é uma pergunta que tem muito a ver com o que a escola faz. A escola forma pessoas para o futuro, para que elas possam, neste futuro, ser o que elas quiserem. Porém, a educação, já que ela prepara para o mundo, para o futuro, e precisa estar interligada a esses contextos, nós precisamos sempre entender para qual mundo nós estamos nos preparando e preparando as nossas crianças e adolescentes. E aí vem uma reflexão que eu estava fazendo na semana passada, e esse relato do Gladir, contando que a mãe dele teve que se reinventar e vira empreendedora aos 60 anos de idade, converge muito com o que eu vou trazer agora. Mas a minha reflexão veio por um outro fato. É que na semana passada, quando eu estava organizando e preparando essa palestra, o Pedro Jeromel, que é um dos zagueiros mais icônicos da história do Grêmio, anunciou que no final do ano ele vai se aposentar. E o cara vai se aposentar com 39 anos.
Com 39 anos, para um jogador de futebol profissional, ele já está numa idade bem avançada. E é natural que atletas de alta performance, quando passam ali dos 30, eles se encaminhem para a aposentadoria. E aí eu fiquei pensando, o que o Jeromel, no ano que vem, então, quando ele estiver aposentado, não terá mais 39, terá 40 anos, o que ele vai fazer? Eu duvido que ele vai colocar uma pantufa, que ele vai comprar uma cadeira de balanço e que ele vai ficar fazendo palavra cruzada o dia inteiro, ou então ele vai, no meio da tarde, jogar canastra com os amigos. Tenho uma leve suspeita de que não é isso que ele vai fazer. E aí eu comecei a refletir que o Pedro Jeromel, muito jovem, com 40 anos de idade, ele precisará enfrentar o desafio de viver uma outra vida. E seguindo nesse meu raciocínio, eu me dei conta de que isso não é mais apenas um desafio que vai envolver pessoas que são atletas de alta performance. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos ou teremos que viver diferentes vidas, porque nós estamos vivendo mais, porque nós estamos vivendo com mais qualidade de vida e, principalmente, porque o mundo está se modificando de forma muito rápida e nos exigindo uma capacidade de reinvenção gigantesca. Então, uma das provocações que eu quero trazer nesses poucos minutos que eu tenho aqui hoje é que nós viveremos muitas vidas. Então, talvez a pergunta que a gente deveria começar a fazer é: o que você quer ser nos próximos anos? Não só para as crianças e adolescentes que nós estamos formando nas nossas escolas, mas para todos nós. Porque mesmo que nós estejamos nos próximos anos exercendo as mesmas funções, nos mesmos lugares, nas mesmas empresas, nos mesmos setores, mesmo que nós façamos isso, certamente nós não faremos da mesma forma. Por quê? Porque estão surgindo todos os dias novas ferramentas, novas funcionalidades, novos mecanismos para fazer o que nós já fazemos. Então, muito provavelmente, nós faremos algo diferente e mesmo que não façamos algo diferente, nós faremos de forma diferente. E esse é o grande desafio da educação. Seja da educação formal, lá nas escolas, da educação básica para crianças e adolescentes, seja para todos nós que estamos inseridos nesse mundo em que nós não podemos deixar de nos educar, de nos transformar todos os dias da nossa vida. E aí um dos grandes desafios que surgem para os educadores, para professores como eu, é o que nós vamos ensinar para os nossos alunos, então? Que habilidades nós temos que desenvolver? E aí eu separei aqui algumas delas. Depois que eu montei, eu senti falta de várias outras, que eu vou até comentar aqui. Mas algumas interessantes de nós comentarmos são as seguintes. Primeiro, aprendizagem de competências. Quando eu comecei a dar aula, e não faz muito tempo, em 2017, ou seja, ontem, eu recebi uma lista de conteúdos. Eu tinha uma turma de 7º ano e eu precisava vencer com eles aqueles conteúdos ao longo do trimestre. Então, eu tinha que trabalhar com eles o que era frase, oração, período, sujeito, tipos de sujeito, predicado, tipos de predicado. De que forma eu trabalharia esses conteúdos não importava. Que estratégias eu usaria e, principalmente, para que eles usariam esse conteúdo também não importava. Eu precisava vencer aqueles conteúdos. Então, a escola ainda está muito presa a um modelo de aprendizagem que é baseado em conteúdo, em repetição, quando, na verdade, nós precisamos aprender competências que nós usaremos nos diferentes contextos e desafios das nossas vidas. Então, imaginem que a aprendizagem de competência, para um chefe de cozinha, por exemplo, ficando nesse assunto que a gente está de gastronomia, que é um assunto que me interessa bastante, não adianta para o chefe de cozinha ele saber de cor e salteado várias receitas, se no momento em que faltar um determinado ingrediente ou ele precisar substituir um tempero, ele não souber qual é a melhor solução naquele desafio. Então, a aprendizagem de competências ela faz muito mais sentido no mundo que a gente vive hoje, com os desafios que a gente tem, do que a aprendizagem de conteúdos. Outra coisa que eu demorei para entender, mas que faz todo sentido na educação, é que a aprendizagem precisa ser significativa. Estava eu um dia trabalhando oração subordinada substantiva. E aí, quando eu estava preparando a aula para o dia seguinte, pensando como eu passaria aquele conceito para os alunos, eu me dei conta que da oração subordinada substantiva predicativa para a oração subordinada substantiva completiva nominal, eu consegui estabelecer uma relação de semelhança entre elas, que as duas são precedidas, né? A oração principal é respondida pela oração subordinada por uma preposição,
Só que uma delas responde um nome e a outra um verbo de ligação. E eu pensei, nossa, agora ficou fácil, vou explicar isso aqui para eles. Cheguei no outro dia, expliquei isso em sala de aula e a cara deles era a mesma cara que vocês estão fazendo agora. Entenderam nada. Só que o pior deles não entenderem essa explicação, que para mim era genial, eu pensei, nossa, agora eu arrasei, agora eles vão adorar. Foi alguém no fundo da sala fazer aquela pergunta que todo professor sabe que um dia vai ter que responder. Sor, para que eu vou usar isso na minha vida? E aí me ocorreram várias respostas. Vai usar para a prova, para o vestibular, porque nos processos seletivos muitas vezes caem essas questões. Mas na vida prática, no cotidiano, para eu ser muito sincero, não ia usar para nada. Então eu comecei a entender finalmente que a aprendizagem ela precisa ser significativa, porque se eu ensinar algo para uma prova, para um concurso ou para um vestibular, depois que passar essa prova, esse concurso, esse vestibular, é óbvio que o aluno vai desaprender, vai esquecer, porque o objetivo já foi cumprido. Mas a educação que nós consideramos lá no início, no primeiro slide, que serve para formar cidadãos para o mundo, não pode ser algo que está sendo abordado para ser esquecido logo depois. Então, a aprendizagem significativa significa dar sentido, relacionar aquilo que está sendo aprendido, que está sendo ensinado, com situações que envolvem a vida dos nossos alunos e que envolvem também as nossas vidas, porque eu estou considerando todos nós aqui, mesmo que já tenhamos saído das salas de aula há algum tempo, mas todos nós ainda aprendentes. É por isso que eu procuro levar muitos jogos para as minhas aulas, eu procuro fazer saídas de campo, eu procuro levar pessoas diferentes para conversar com os alunos e compartilhar experiências. Eu procuro diversificar ao máximo o meu planejamento, porque a aprendizagem precisa ser significativa. E mesmo assim, nem sempre a gente acerta. Flexibilidade cognitiva, talvez um dos pontos mais importantes. Eu estava trabalhando com os alunos do segundo ano do ensino médio há alguns dias, os gêneros textuais fanfic e tirinha. E para relacionar os dois, eu pensei, bom, eu vou pedir para eles criarem uma fanfic, né, adaptarem uma história que eles gostem, no modelo de história em quadrinhos. E aí eu levei, imaginem isso alguns anos atrás, eu pediria para eles fazerem à mão. Só que agora tem inteligência artificial surgindo todos os dias para absolutamente tudo. E elas estão evoluindo muito rápido. Então eu levei para eles uma inteligência artificial que cria só personagens e uma outra inteligência artificial que com os prompts adequados cria cenários. Aí talvez alguém muito otimista esteja pensando, nossa, que legal, como eu gostaria de ter essa aula, os alunos devem ter adorado. E a primeira reação deles foi, tem que aprender a usar uma ferramenta nova. Não dá para usar o Canva, que a gente já conhece, que a gente já sabe como é. Então, flexibilidade cognitiva tem a ver com isso. Por quê? Porque tem uma região do nosso cérebro, que é uma das mais importantes, que está bem aqui atrás da testa, que se chama córtex pré-frontal, que ela é responsável pela tomada de decisões. Quando a gente faz qualquer coisa que a gente já esteja acostumado a fazer, e que, portanto, faz parte da nossa rotina, o córtex pré-frontal ele é minimamente ativado. E aí, o que o meu cérebro faz? Ele economiza energia. Agora, quando eu aprendo algo novo, eu preciso tomar mini decisões que fazem com que eu gaste mais energia. Então, todos nós temos os nossos cérebros preguiçosos. Isso não é uma ofensa a ninguém, fiquem tranquilos. Mas saibam que nós sempre teremos que forçar, porque a nossa primeira reação, de modo instintivo, vai ser sempre aquela que nos exige menos energia, mas que muitas vezes é a que nos deixa no mesmo lugar em que nós já estamos. Outro ponto importante é o polimatismo intencional, ou seja, aquela capacidade de desenvolver habilidades em diferentes áreas. Os meus alunos também são muito bons na tal da gambiarra comunicativa, né? Porque muitas vezes eles nem fizeram muita coisa do trabalho, mas chega na hora de apresentar, eles enrolam bem. Eu não acho que isso seja de todo ruim, porque também a comunicação é um elemento importante, mas claro que em algum momento da nossa vida nós teremos que nos aprofundar e conhecer de verdade daquilo que nós estamos falando. Mas o que nós estamos trabalhando aqui com polimatismo intencional é justamente a percepção de que não adianta eu ser bom em uma coisa só, eu focar em uma coisa só e ignorar todas as outras áreas, porque hoje em dia praticamente não existe nenhuma função que exija que eu seja bom em apenas uma coisa. Imaginem o que vocês fazem no trabalho de vocês, na vida de vocês, e certamente vocês vão perceber que nós precisamos desenvolver diferentes habilidades para conseguir chegar nos objetivos que a gente quer. Outro ponto importante é a questão do pensamento integrador, ou seja, como que eu consigo encontrar soluções de acordo com o todo
e não considerando apenas uma parte do problema. É algo que precisa muito ser abordado e trabalhado nas nossas salas de aula. A questão do planejamento de vidas, e eu coloquei vidas no plural de propósito, porque eu realmente acho, gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje provocados e pensando nisso. Nós viveremos muitas vidas, já estamos vivendo muitas vidas. E vai se tornar cada vez mais natural isso. Então nós precisamos nos preparar e nas escolas preparar os nossos alunos para essas muitas vidas que nós vamos viver. A questão da simbiose com a inteligência artificial, esse é outro assunto que eu poderia ficar aqui a palestra inteira falando, é só de inteligência artificial, porque ela está se desenvolvendo muito rápido. Todos os dias eu aprendo uma funcionalidade nova, todos os dias eu descubro que surgiu uma ferramenta nova, e isso é algo que inevitavelmente vai fazer parte das nossas vidas. E aí quando os meus alunos estão lá, meio reticentes, vamos usar uma ferramenta que a gente já conhece, uma das ameaças que eu tenho usado com eles é dizer o seguinte: olha, seria muito bom que a gente aproveitasse e conhecesse o máximo de inteligências artificiais, de recursos e ferramentas e programas agora, porque se vocês não conhecerem, podem ter certeza que alguém vai conhecer, alguém vai se aperfeiçoar nisso e certamente vai liderar vocês depois. Costuma funcionar. E por fim, a questão do fortalecimento ético. Eu trabalho numa escola devocional que leva muito a sério a questão dos valores e dos princípios, e nós hoje, através da inteligência artificial, temos a capacidade já de criar uma série de elementos que são extremamente semelhantes a elementos reais. Eu assisti uma palestra há alguns dias em que a palestrante ela colocava imagens, uma do lado da outra, e pedia para a plateia identificar qual delas era uma imagem real e qual delas era uma imagem construída por inteligência artificial. E, no geral, as pessoas tinham muita dificuldade de identificar. E ela pedia para levantar a mão, metade dizia que a imagem A era real e a outra metade dizia que a imagem B era real. Ou seja, nós estamos chegando num momento em que está se tornando muito difícil saber o que é real e o que é deepfake. Então, o fortalecimento ético é muito importante. Depois que eu já tinha listado esses 8 pontos aqui, eu lembrei da inteligência emocional, que certamente mereceria estar aqui também, porque não é fácil se adaptar a um mundo que muda o tempo todo. Na verdade, o que nós temos que fazer hoje é nos adaptar a não estarmos nunca adaptados a algo, porque quando a gente se adapta, a gente já, naquele mesmo momento, precisa trocar, precisa mudar, precisa encontrar novas formas, novos caminhos de fazer. Então, a inteligência emocional ela entra de forma muito importante nessa gama de habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Então, já me encaminhando aí para os meus últimos 2 minutos, uma das perguntas que eu gostaria de fazer aqui para vocês é: quantas vezes vocês estão preparados para ser diferentes? Porque vocês terão de ser. Se vocês estarão preparados ou não, aí talvez seja esse o grande papel da educação. Eu penso muito na educação básica porque eu sou professor de ensino médio e eu trabalho com educação escolar todos os dias da minha vida. E é o que eu escolhi fazer da minha vida como propósito de vida mesmo. Mas eu não acho que esse seja um desafio apenas para as escolas. E mais, pensem comigo. Nós já temos nas nossas escolas hoje alunos entrando que tocarão o século 22. É uma loucura pensar isso. Mas se nós considerarmos a expectativa de vida que nós temos das crianças que estão nascendo hoje, são crianças da geração alfa que tocarão, certamente, muitas delas, o século 22. Então, a educação do futuro é, essencialmente, uma educação para o futuro. E a educação do futuro talvez não nos dê todas as respostas, mas se ela nos preparar para fazer as perguntas corretas, eu tenho certeza que nós estaremos no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Louro, pela sua participação.